Um assunto muito importante da química é o cálculo do ΔH de uma reação química. Porque quando se fala em entalpia, existe a entalpia de formação de cada substância e existe o chamado ΔH da reação. Na verdade, aquilo que chamamos de entalpia das substâncias, ele também é um ΔH. A entalpia absoluta não é possível medir. Quando dizemos que a entalpia do sódio, por exemplo, vale 0 kJ, né? 0 de energia. Esta é a variação de entalpia para formar 1 mol de sódio. Quando nós vamos numa tabela e pegamos a entalpia do HCl, pegamos esse valor em kJ. Pegamos todos os valores ou em kJ ou em quilocaloria. Nós pegamos os valores e às vezes chamamos esses valores de entalpia de cada substância, quando na verdade o termo correto é: nós estamos pegando a variação de entalpia de formação de cada substância. Quando dizemos entalpia dos produtos, na realidade nós estamos falando não da entalpia absoluta, que não poderia ser medida, mas a somatória das entalpias de formação de cada produto. Quando falamos da entalpia dos reagentes, na verdade, nós estamos falando da somatória das entalpias de formação de cada reagente. Como é que obtemos esses valores? São dados, né, no vestibular, cada valor é dado e no dia a dia você pode consultar uma tabela. Veja só, neste caso, os produtos são NaCl e H2. Veja aí que na substância simples, o número sempre dá 0 quando as substâncias estão no estado alotrópico padrão. Por exemplo, o hidrogênio, o padrão dele é ser gasoso, e o sódio é encontrado na natureza, né, no estado padrão dele, no sólido. Então, na verdade, nos dois sentidos, o que vai determinar é a entalpia de quem não é 0. E nós encontraremos aqui que a entalpia dos reagentes é igual a menos 334,32 kJ. Por quê? Porque a tabela que consultamos está dando os valores em kJ. Mas poderia ser na outra unidade muito usada, que é a quilocaloria. Delta sempre significa variação. Lembrando que os valores estão dados em kJ, certo? E por estarem dados em kJ, eu terei resposta em kJ. E a minha resposta será: veja, há um número negativo bem maior do que o positivo. Então a resposta, obviamente, será um número negativo, e será 487,98 kJ. Um detalhe que muitos autores se esquecem: você deve escrever a sua referência por mol de, vamos ter que puxar aqui, por mol de, veja só, você nesta reação pensou os reagentes, cada um com 2 mols. Então, na realidade,
Esse cálculo é para 2 mols, você se baseia em algum dos reagentes, mas você deve respeitar isso. 2 mols de sódio. Isso é muito importante na resposta. Por quê? Porque nós, na verdade, não respondemos por 2 mols. Então, nós vamos mudar a resposta para a metade de 487,98. Se nós não fizermos isso, fica errado. Na verdade, o estudante pode sim, claro, pode sim dar a sua resposta, certo? Por 2 mols de Na. A ciência tem aceito, historicamente, né, até mesmo nos vestibulares, tem aceito as pessoas escreverem simplesmente o valor em quilojoule. Sem o quilojoule jamais, aí já é chutar o balde. Mas o ideal é dizer por mol. E quanto dá esse valor dividido por 2? Você pode fazer aí, você verá que dá menos 243,99. Quando você calcula o ΔH de uma reação, você está calculando para aquela situação que você mostrou na equação. Se fugir daquilo, é uma outra situação. Deixa eu te explicar melhor. Essa reação, ela tem um ΔH negativo. Tiramos disso a seguinte informação. Temos aqui uma reação que libera energia, uma reação exotérmica. Quando uma reação tem ΔH positivo, dizemos que ela é endotérmica, que ela absorve energia. Veja, você libera uma quantidade de energia, 244 praticamente quilojoules por mol de Na. Então você tem que ter essa ideia muito clara. O que o ΔH te diz sobre a reação? Primeiro, o sinal dele te diz se a reação libera ou absorve energia. Segundo, ele te dá uma informação energética para uma quantidade de referência de reagente. E você deve ajeitar a resposta para 1 mol de algum dos reagentes. E se não estiverem já, pelo menos um deles, em 1 mol, você deverá fazer uma divisão para chegar nisso. O ΔH, portanto, ele é usado para cálculos do tipo 20 mols de sódio reagindo totalmente com HCl formariam quantos mols de hidrogênio e com qual energia liberada. Então, esse tipo de exercício que pergunta qual a energia envolvida, né? O termo envolvida pode valer para liberada ou absorvida. Esse tipo de exercício que vai te perguntar no meio dos cálculos sobre a energia da reação, ele é resolvido fazendo-se primeiro o ΔH da reação. A não ser que ele dê o ΔH para você. Geralmente, você terá a missão de calcular o ΔH a partir das entalpias de formação de cada substância que serão dadas no enunciado. Então veja, o exercício no seu enunciado, ele pode te dar uma quantidade, por exemplo, de hidrogênio produzido. Por exemplo, nesta reação dada, esta daqui, para se produzir 1 mol de hidrogênio, qual a energia que deve ser liberada? Bom, para 1 mol de hidrogênio, eu preciso de 2 mols de sódio. Então, da maneira como
como eu expressei o ΔH, eu precisarei de 2 vezes essa quantidade. Veja que também o exercício pode te levar a cálculos estequiométricos que exigirão de você um domínio dessa matéria anterior à termoquímica, que é a estequiometria. O exercício poderia te falar assim: se eu quiser produzir 2 gramas de hidrogênio, qual a energia que será liberada? Então, você primeiramente terá que transformar massa em número de mols, pois a proporção está em mols. E se o exercício te disser, e para produzir-se 20 litros de um gás? Então, aí exige um conhecimento do estudo dos gases. Nesse caso aqui, seriam dadas as variáveis gasosas, seria dada a temperatura, a pressão em que ele está, etc. E você aplicaria a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, para chegar no número de mols, na quantidade de matérias de H2 envolvida, para daí fazer o raciocínio. Por quê? Porque uma equação, os números que são chamados coeficientes aqui, esses coeficientes, você deve entendê-los em termos de mol. 2 mol de Na reagem com 2 mol de HCl, etc. Então, 20 mols de Na para 20 mols de HCl e assim por diante. Então, calcular o ΔH mecanicamente é já uma tarefa que exige técnica, mas não basta. É preciso compreender o significado do ΔH. No final deste vídeo, eu vou deixar 2 cards. Um para um vídeo que contém diversas reações onde nós vamos ver o cálculo do ΔH para cada uma delas. E um outro vídeo e um outro card que levará você a uma playlist desse assunto com um exercício de teoria, portanto, e uma outra playlist onde você terá tanto vídeos de teoria como vídeos de resolução de exercícios.